Uma pequena comunidade chamada Sossego, no bairro de Antônio Bezerra, protagonizou cenas de verdadeira barbárie. Você nem imagina. Primeiro, uma criança de apenas 4 anos de idade foi atraída, estuprada em barraco. Uma moradora flagrou a menina chorando, aos gritos alertou a mãe. Revoltados populares invadiram o casebre, arrastaram de lá o acusado, que ainda tentou escapar, mas foi alcançado pelos vizinhos. Pasmem, o homem que foi espancado no meio da rua já tinha tentado abusar da própria mãe. Quem acompanhou toda a movimentação foi o repórter Jefferson Abreu. Você é um estuprador. Você é um estuprador. Uma vez eu disse pra mim, pega com besteira, eu como é tudo. Aí eu disse assim, mãe, dá teu respeito, que mais não me respeito, que sou tua mãe. Não quer saber quem mãe não. Não tem a senhora como a minha mãe não. Durante a movimentação na rua Pio Saraiva, a informação que chega ao Barra Pesada é que um homem foi agredido pelos moradores. Veja só essa denúncia que recebemos. Ele teria abusado sexualmente de uma criança. Aqui uma equipe da Polícia Militar e outra do SAMU. A população não aceita esse tipo de crime. Os moradores se revoltaram e agrediram esse rapaz. No meio da rua ali, Gilson. No meio da rua foi agredido. Os policiais da 6ª Companhia do 5º Batalhão fizeram aqui o isolamento da área, evitando algo pior. Rapaz já recebendo o atendimento, os policiais coletaram informações, isso mostra a fúria da comunidade. Ao saberem que ele havia abusado de uma criança, havia abusado sexualmente de uma criança, veja só o resultado. Parece que a situação é bastante complicada. 4 anos a criança? 4 anos. Mora aqui mesmo no bairro? É, com certeza. Só a situação. E ele é conhecido de vocês? É, mora aqui, ele chegou há pouco tempo aqui nas áreas. População revoltada com a situação. Com certeza, ele fez daí com ele a população. Foi lixamento isso daí. Uma menina ou um menino? Uma menina, uma criança, uma mocinha. 4 anos de idade, uma inocente, nas mãos desse homem. A população tomou conhecimento e ele só não morreu porque a viatura da 6ª Companhia do 5º Batalhão chegou. Tenente, já tem identificação desse homem? Não, negativo. Ele, por enquanto ele ainda é desconhecido, certo? Nós não temos nenhum dado dele. O que é de concreto é que quando nós chegamos aqui a população ainda estava tentando linchá-lo, né? Acabar o linchamento. E aí você vê a barbárie, tanto do ato dele, que foi que ele estuprou, segundo a mãe da criança. Ele consumou o ato, né, com a criança de 4 anos de idade, uma meninazinha de 4 anos, como também a população. Também, se você for observar, ele tem vários cortes, foi muita. Você pode notar até que tem até uns pedaços de pau no chão que foi utilizado em seu lixamento. Até agora os familiares também não compareceram, os parentes desse homem? Não, por enquanto ninguém apareceu, nenhum familiar, nenhum conhecido, só falaram que ele mora aqui próximo. A idade aproximadamente dele? Em torno de 20 anos de idade. 20 anos, teria tentado contra uma criança. 4 anos de idade, Donato. Agora veja só os detalhes desse pedaço de pau utilizado. Ali tem mais, Gilson, desse lado de cá. São as armas dos moradores. População revoltada com a situação. Periferia de Fortaleza limite, Caucaia com Fortaleza, e veja só o que é que aconteceu. 20 anos de idade, as marcas de sangue por toda parte. O pessoal do SAMU também tendo um certo trabalho em remover esse paciente, bastante ferido, pedaços de pau por toda parte, entre outras armas utilizadas. Pedras e pedaços de pau foram arremessados em direção a esse jovem, que chegou há pouco tempo nessa comunidade. Qual é o nome dessa comunidade, tenente, aqui? Aqui é Sossego. Comunidade Sossego, Antônio Bezerra, não é isso? Positivo. Foi colocado na prancha e agora vai ser colocado na marra. 20 anos de idade. Tentou contra uma criança. Tentou abusar de uma criança, quer dizer, tentou não, a mãe já passou a informação para a equipe da 6ª Companhia do 5º Batalhão de que ele havia concretizado o crime. Um crime hediondo, um homem perverso que se aproveitou da inocência de uma criança.
uma menina de 4 anos, bairro Antônio Bezerra, Rua Pio Saraiva, o palco dessa história. E as marcas de sangue por toda parte. Foi colocado já na maca, na ambulância. Qual a situação aí desse homem? Tá grave. Situação grave, provavelmente vai ser levado ao Instituto Dr. José Frota, no centro da cidade. Nossa equipe vai acompanhando de perto essa movimentação, é a revolta desses moradores. Ele morava nesta casa com alguns familiares. E aqui já conseguimos uma outra informação. Quando os moradores tomaram conhecimento do caso, invadiram a casa dele e ele foi tirado na força mesmo. Foi arrastado para o meio da rua, onde foi agredido pelos moradores. Antônio Bezerra, Rua Pio Saraiva. Agora o detalhe, olha aqui, a destruição. E temos uma outra informação. De que esse homem que tentou contra uma criança de 4 anos já havia tentado abusar da própria mãe. Já havia tentado estuprar a própria mãe. Uma senhora. Vamos preservar a imagem dessa senhora? Então, o ato sexual aconteceu nessa casa, não foi, pessoal? Pronto. Então, a criança foi trazida, Nonato, para essa casa. Essa é a peça íntima da criança. 4 anos e tudo acontecia nessa casa, onde ele mora. Onde ele mora com a família. Só que ele estava sozinho. E de repente, os moradores escutaram gritos, pedidos de socorro e invadiram a casa. Olha só a fúria. Olha só o que é que aconteceu. O cenário é de total destruição. E aqui já conseguimos uma outra informação. De que esse monstro já havia tentado estuprar a própria mãe. Já havia tentado abusar da própria mãe. E também tentava matar os irmãos. São as informações que chegam à equipe do Barra Pesada. A gente vai conversar com a senhora, com essa sofredora, que infelizmente colocou um monstro no mundo, e nós vamos preservar a imagem desta mulher. Nós vamos preservar, a senhora vai ter a imagem preservada, senhora? Como foi que ele tentou contra a senhora? Não, toda noite que eu ia dormir aqui, ele passava a noite toda me chamando de rapariga, chamando de prostituta, dizia que eu não prestava pra nada. Eu não era mãe dele, não era mãe de Satanás, mãe de demônio, não era mãe dele, não. E tentou abusar também da senhora, molestar? Ele dizendo que, não, uma vez ele disse pra mim assim, pegar com besteira, eu como é tudo. Aí eu disse assim, mãe, dá teu respeito, mas não me respeito, que eu sou tua mãe. Não quer saber de quem mãe, não. Não tem essa hora como a minha mãe, não. Deixa. Qual a idade do seu filho? Ele teve uns 30 anos, né? 35 pra lá. Não, ele tem 35. Eu não dormi em casa. Ele sempre teve esse comportamento? Toda vez foi assim, ele. Ele escapa da mais. É ex-presidiário ele. Ele é ex-presidiário ele. Qual o nome dele? Fernando Pinto Nunes. E o Fernando, o comportamento dele sempre foi esse? Sempre foi assim. Sempre muito agressivo? Eu perdi muitas casas por causa dele. Por causa da danação dele. Agora, o detalhe, ele, a senhora disse que ele já foi preso. Ele foi preso por qual crime? Estupro também? Foi não, tráfico de... Foi, tráfico de droga, maconha. Agora, antes da gravação, o senhor é irmão, o senhor relatou que ele havia chegado na casa de vocês pedindo favor, não tinha onde dormir e a família ficou com dó e cedeu o espaço. A minha mãe pagava o aluguel para ele dormir aqui, ele não agradecia e ela não dormia aqui por causa dele, que ele ia ficar ameaçando ela de morte e ela ia dormir fora de casa por causa dele. Aí sempre toda a vida foi assim, desse jeito. É realmente complicado. A criança está na companhia da mãe, já se deslocou a uma delegacia de plantão. Temos um dado de que ela foi ao plantão do 7º DP, no bairro Pirambu, para registrar a queixa. Foi a orientação recebida pela Polícia Militar. Fernando Pinto, acusado de abusar de uma criança de 4 anos e tentar contra a vida da própria mãe e tentar também estuprar a própria mãe. Hoje teve o azar de encontrar uma comunidade revoltada. Ele se deu mal. Estava abusando uma criança. Temos a informação de uma senhora, está aqui, essa senhora viu aqui. Não vai ser, sua imagem vai ser preservada, senhora. A senhora vai ser preservada. Gilson, pronto. Como foi? Na hora que vocês invadiram a casa, você... Eu vinha subindo. A criança estava sangrando. Eu vinha subindo. A mãe dela estava feito louca atrás dela. Aí pensou que ela tinha saído com a madrinha dela, sem avisar. Eu desci com ela e subi a porta fechada.
Aí quando eu voltei, a criança estava recuada, com as calças depois do joelho, sem calcinha, com a bermuda, com a mochilazinha com papel, que ele gabelava ela com bombom, com canja. Recuada, triste, assim, com medo. Aí eu, Gabi, o que é isso? Eu pensei que a mãe dele estava lá dentro. Eu abri a porta e disse, Dona Maria. Aí ele saiu e disse, ela não tá aqui não. Eu disse, tu não tem vergonha nessa tua cara não? Tu trancada com a criança dentro de casa. Aí ele, a mãe dela não olha ela assim, você é um estuprador. Você é um estuprador. Aí eu corri e gritei pela mãe dela estava atrás dela. Aí ela vem, desesperada. Aí eu comecei a gritar, ele estuprou a menina. Ele correu para dentro de casa e se trancou. A população veio, correu, a mãe ficou desesperada, arrancou o portão. Ele correu e a população correu atrás dele. Mas ele merece morrer, porque ele estuprou a criança de 4 anos. Não é? E olhe lá se ele não fez isso com outras pessoas. Olhe lá. Um alvo fácil, sem dúvida um alvo fácil, porque aqui nessa comunidade, o que podemos observar são várias crianças. Como não existe uma área de lazer específica, uma área de lazer adequada, esses meninos e meninas de idades diferentes ficam no meio da rua. Brincam de bola, brincam de... enfim, é no meio da rua. Aqui não existe área de lazer apropriada. Aqui falta um pouco de tudo para essa comunidade. Fernando Pinto foi agredido e levado em estado grave ao Instituto Dr. José Frota. Enquanto isso, a família resolveu procurar a delegacia e muito provavelmente a mãe deve estar fazendo um exame de praxe no Instituto Médico Legal. Você é um estuprador. Você é um estuprador. Uma vez eu disse mesmo assim, pegar com besteira, eu como é tudo. Aí eu disse assim, mãe, dá teu respeito, que mais não me respeito, que eu sou tua mãe. Não quer saber quem mãe não. Tu não tem essa hora com a minha mãe não.